Meu coração, caixinha preciosa de amor e de perdão. Vim nascida nesse rio, vim no vento, vim com ar. Os contos da história, certo? Ninguém vai inventar uma bobagem dessa, né? Porque é uma história contada por muitas pessoas, né? E é um mistério que ninguém consegue desvendar. O venho me disse que a vida só é verdade se tu abre o coração de um jeito muito forte que ninguém brinca, mas não. Eu sempre fui apaixonada por histórias. Quando eu leio ou ouço alguma, eu sempre viajo para um lugar mágico. Outra paixão na minha vida também é a cidade onde eu nasci e onde eu cresci, que é Canelinha. Passos incertos, querendo... Assim, quando eu tive que escolher um tema para pesquisar, eu quis muito escolher um tema que me fizesse feliz, que me fizesse querer descobrir e saber mais. Eu uni então essas duas paixões e foi assim que nasceu Causos de Canelinha, narrativas e performances de contadores e contadoras de histórias tradicionais. Canelinha é um pequeno município do estado de Santa Catarina e fica localizado a aproximadamente 60 km de Florianópolis. Com poucos moradores, aproximadamente 12 mil de acordo com a estimativa do IBGE de 2017, Canelinha é um lugar de tardes pacatas, onde todo mundo se conhece e se cumprimenta na rua. É uma cidade abraçada pela natureza, que guarda mistérios e histórias na memória de seu povo. É conhecida como a Cidade das Cerâmicas porque a sua economia foi por muito tempo baseada nas olarias que fabricam telhas e tijolos. Foi onde eu nasci e cresci, e o desejo de descobrir histórias e saberes dessa terra, principalmente através dos moradores mais antigos, e também poder entender na prática a performance dos contadores e contadoras de histórias tradicionais, foram as inspirações que me moveram a escolher esse tema. O imaginário popular é um ponto muito importante do trabalho, porque foi a partir dele que eu comecei a refletir como nascem essas histórias, que são transmitidas oralmente e que atravessam gerações. A pessoa que tem medo, qualquer coisa é uma aparência. Coisa é uma aparência. Então eu vi uma folha de bananeira de noite, que é folha de bananeira de noite na estrada, ela faz isso, ó. Ela faz isso. Aí quem tem medo não passa. É um caixão de defunto. Quem tem medo não passa. É um caixão de defunto. Porque tinha que bananeirá na beira da estrada. Tinha, né? Aí ele vinha aquilo ali e voltava, era um caixão de defunto, não pôs uma pessoa, que nem eu, fui ver, que tinha coragem, ia ver, isso era do meu tempo, aí, já. Que ia ver, chegava lá, não era nada, não foi de bananeira, e aí voltava, desmaiava, quase morreu. E refletir também o motivo dessas histórias terem se modificado ao longo do tempo. Com base nos autores Ivan Ave e Mara Fontoura, no seu livro Pé de Pato Mangalô 3 vezes, compreendi que desde sempre o ser humano busca entender o mundo ao seu redor e seus mistérios. E é a partir do espírito de época que se formam essas conclusões. O espírito de época atual, segundo os autores, é a ciência, que possui um método de comprovação muito eficaz, mas acaba ignorando fenômenos como crenças e superstições. Então dizem que uma criança, a vez quando dá aquele eclipse, assim, que o sol cobre a lua cobre o sol, então naquele momento diz que aquele impacto aí, né, assim, aquele reflexo, forma uma forte radiação magnética, né? Então as crianças que nascem durante o período daquele fenômeno, ela pode se tornar paranormal, a pessoa ela pode ficar assim, normal, ela ficar invisível, ficar, sei lá, como tem as fadas, tem as bruxas. Então diz que a pessoa já diziam, né, mas a ciência não aprovou até hoje isso ali, é apenas uma imaginação dele, né? Que a pessoa se transforma. Antigamente, quando se nascesse uma criança, na sexta-feira santa, se nascesse uma criança, ela arrancava um pedaço de minhoca que dá na terra, essa bicha da terra, conhece? Aquela minhoca que dá na terra, que eles arrancam para pescar. Arrancava a minhoca daquela e botava na mão da criança e fechava a mão da criança. Deixar ela morrer ali, ó. Deixar ela morrer na mão da criança. Só tira depois ela está morta, tira.
Diz que aquela criança, quando ela cresce, diz que ela querendo, tudo que ela bota a mão em cima, ela mata. Mata. Diz que ela querendo, é só ela querer. Diz que tudo que ela bota a mão em cima, ela mata. Algum tempo atrás, o espírito de época era a religião. Por isso, não foi difícil ouvir histórias de aparências e seres de outro mundo. Um dos meus questionamentos também era por que antigamente as pessoas viam e acreditavam nesses seres e criavam e contavam essas histórias. Entendi que o mundo mudou e, consequentemente, a maneira de criar e de contar histórias também mudou. É que hoje, devido a muita claridade, iluminação, né, no cinema, que não tinha nada disso, né, era tudo escuro. Se aparecesse hoje ninguém via, que é muito, né, muita claridade dessa da iluminação pública. Né. Talvez lá no interior aparece, mas lá ninguém vê, né, está todo mundo agora tem acesso à energia elétrica, né, toda a claridade. Então, e naquele tempo todo mundo saía de noite de casa, agora hoje ninguém mais sai de noite de casa. Vem televisão, ou uma coisa e outra, talvez que aparecem essas coisas. Todos me contaram que antigamente as estradas de Canelinha eram cercadas de bananeiros e cafezeiros, que não existia energia elétrica, então as noites eram muito escuras, mais conhecidas aqui como noites forradas. Para começar essa experiência de ouvir experiências em formato de histórias, eu precisei escolher com quem que eu iria conversar. Eu escolhi então os moradores antigos da cidade, porque eu queria justamente ouvir os contadores de histórias tradicionais. Aqueles que aprendem a contar histórias ouvindo e repetindo, pela tradição, não pela técnica. O que eu pude perceber foi que muitas vezes eles não sabiam que eles eram ótimos contadores e contadoras de história. Durante a pesquisa, quando era dia de visitar alguém para ouvir histórias, eu ficava muito empolgada. Durante as histórias eu ficava completamente envolvida. A minha imaginação voava para um lugar muito mais mágico e eu conseguia visualizar cada cena do que me contavam. As histórias que mais mexem com a minha imaginação e que mais aguçam a minha curiosidade são com certeza as histórias sobrenaturais e as de mistério. Bruxas, lobisomens, bola de fogo, padre de branco, caixão de defunto, almas penadas de crianças que não frequentavam a igreja, mulher de branco e pessoas que conseguem matar com os olhos foram temas de algumas histórias que eu ouvi e que eu escolhi para transcrever. A princípio a minha ideia era pegar essas histórias que eu ouvi e transcrever elas pela norma culta da língua portuguesa, escolhendo palavras que tornassem o texto mais claro para o leitor. Depois eu percebi que isso é muito relativo. Porque se a pessoa me contou a história daquele jeito, provavelmente para ela vai ser mais fácil do jeito que a história foi contada do que dentro de normas que não fazem parte da realidade dela. E aí, quando eu fiz a primeira transcrição de Bento do Mintério, que foi uma história contada para mim pelo meu avô, eu percebi que o caos que ele tinha me contado tinha se transformado em um texto distante, tanto da identidade dele, quanto do lugar onde nós moramos. Eu não conseguia mais ver o meu avô na história transcrita, e isso que era uma história dele, né? Era uma história contada por ele, vivida por ele. Foi então, a partir do livro Preconceito Linguístico, Como se Faz, do autor Marcos Bagno, que eu optei por transcrever as histórias bem do jeito que eu ouvia, colocando sotaque e as mesmas palavras utilizadas na contação no papel. A performance dos contadores e das contadoras tradicionais também foi muito importante. No mundo atual, em que a tecnologia muitas vezes acaba com as relações do aqui e do agora, ouvir essas histórias foi realmente um grande presente. Com base nas ideias sobre performance do autor Paul Zumthor, eu entendi a proximidade que a contação de histórias tem com o teatro. Isso porque tanto o teatro quanto a contação de histórias tradicional acontecem ao mesmo tempo em que o público ou o ouvinte recebe. Fazer o registro audiovisual das performances foi muito importante para a pesquisa, porque eu pude rever e analisar cada história. Mas eu tenho certeza que a sensação de assistir contações gravadas não é a mesma de assistir no momento em que elas acontecem. Aquilo ali era só isso, porque era uma mulher que ela tinha os olhos ruins, era tal de mulher que diziam que fazia mandengalhar da garrafinha, ali era só ela. Mas hoje ainda tem gente que mata. Tem gente que hoje olhando para uma coisa lá, mata. É dos olhos, mas ele não é o culpado. É da ciência, ele não é o culpado. Não. Aqui tinha um homem aqui na Índia, aqui,
Ele ia comprar um passarinho de uma pessoa, se a pessoa não quisesse vender, ele tentava, ele ia vender. Matava pouco tempo, o passarinho morria. Ficava 2, 3 dias, o passarinho morria. Ele matava com os olhos. E essa mulher lá matava uma linhada de pinto com os olhos. Essa mulher, ela encarava com uma linhada de pinto e matava tudo. Na hora ou demorava? Mas morria tudo, na hora. Era tudo para cima, tudo para você, morreu. Eu posso contar minhas histórias. Eu conto as histórias, conto história, tem alguma historinha que eu já sei, né? Os meus pais contavam que eles, naquele tempo, eles andavam, os carros deles, os caminhão deles, a bicicleta deles era carro de boi, né? Carro de boi, e depois passou até para carroça. Mas o principal era carro de boi. Carro de boi, sabe o que é, né? Então eles contavam que eles andavam de madrugada, eles carregavam os mantimentos de carro, daqui de Candelinha para Tijuca levar mantimento para vender lá, do produto que eles faziam da roça, né? E então quando chegava no caminho até ali, o lugar até na descoberta aí do Santo Antônio por ali. Diz que tinha um lugar ali que eles passavam ali um bicho muito grande, muito gordo assim, né, com cabeça muito grande. Ele botava a cabeça em cima do arcavém do carro. O arcavém sabe o que é? Ali atrás do carro, né? O carro aqui atrás. E o boi se matava em tanto andar e nunca chegava no local onde eles queriam chegar. Só chegava depois de amanhecer o dia, que era todo dia que eles iam, o trabalho era um trabalho muito grande, né? Então ele contava essas histórias que nunca descobriram o que era. Aparecia, lá naquele morro aparecia uma luz, é do meu tempo, uma luz toda a vida. Nós olhávamos, aquela luz estava lá naquela serra e descia para baixo. Aquela luz descia para baixo. Aí quando chegou o dia, ele disse, mas foi verdade. O teu pai conhece, tanto João Batista, que morava lá nos Papagaios, João Batista. Tinha um filho, não sei se era um filho de João Batista ou João Batista, ia com 2 quilos de sebo. Parece que naquele tempo eles compravam sebo para fazer sabão, pai e mãe fazer sabão, a mulher fazer sabão. E ele conta que quando ele veio de bicicleta para cá, de repente uma luz assim foi na frente dele, e ele com aquilo ficou cego, né, e caiu, e ele vinha com... Aí botei gordura, parava sebo. Ele diz que aquela luz nasceu e saltou um homem, era um anãozinho, um anão. Diz que saltou, ele levou os 2 quilos de sebo que ele tinha. Descrevi muito bem, diz que era um anão. Saltou daquela luz ali e depois voltou de novo. Então ele estava lá maromba, mas estava bem amarrado, ele diz. E quando ele se acordou, que voltou assim, né? O bagaço estava vazio, até a corda levar. Ele contava e foi acontecido. Ali também, por Santo Antônio, por ali, tinha os cafezeiros, porque naquele tempo era tudo cheio de cafezeiro por ser beirada do caminho, que não tinha estrada de oi, né? Era tudo trilho. Então era bananeira e cafezeiro. Eles passavam ali e tinha uma criança que chorava muito, né? Então, quando chegou um dia, um homem passou, meu pai e minha mãe sabia quem era o homem e tudo, mas eu não sei quem é mais. E ele perguntou, o que está chorando? Aí a criança disse, eu nasci, me batizei e morri, e paraíso para mim não tem. E aí ele disse, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E aí, escrevi aquele dia para cá, essa criança não chorou mais, né? E disse que foi acontecido e saiu a pessoa que fez esse benefício, eles conheciam, né? Mas tu vê, é como eu tô falando ainda há pouco, ele nasceu, se batizou e morreu. E paraíso para ele não tinha. Agora dá para dizer se um batismo tem valor ou não, né? Você nasceu, batizou-se e morreu, e ele não tinha sossego, tadinho, não estava salvo ainda, né? Então aí ele disse, não, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então ele disse que daí não apareceu mais.
a contação de histórias entrou na minha vida de um jeito muito teatral. Eu já tinha tido algum contato, mas foi durante a disciplina de Voz 4, ministrada pela professora Daiane Dordetti, no segundo semestre de 2015, que eu me apaixonei. Foi aí que nasceu a Laluna Cia de Teatro. Depois de montar para essa disciplina a história A Bruxa Salomé, de Audrey Wood, eu e a minha amiga Emily Barrossi decidimos unir o nosso trabalho e virar um grupo. Então, depois de montar a história A Bruxa Salomé, nós montamos a história A Bruxa do Armário de Limpeza e assim criamos o espetáculo Histórias de Lua Cheia, que é um espetáculo de contação de histórias. A minha experiência com contação de histórias sempre foi teatral, então é um desejo do nosso grupo pesquisar na cena o uso do material levantado com esse trabalho como dramaturgia. E também tentar trazer para os nossos corpos e para as nossas vozes elementos da performance desses contadores e contadoras de histórias que eu ouvi. Terminar esse trabalho fez eu perceber que eu não quero acabar por aqui. Eu quero mais. Eu quero ouvir mais histórias, eu quero estar mais em contato com a minha comunidade, aprender cada vez mais com a sabedoria popular e também levar tudo que eu aprendi e que eu ouvi para a cena teatral. Depois que eu comecei essa pesquisa, eu realmente comecei a prestar mais atenção no mundo. Os detalhes que geralmente passam despercebidos começaram a chamar mais a minha atenção. E eu comecei a perceber a poesia na simplicidade das coisas, na natureza, na religião, nos costumes e no tempo. Venho de longe, do sul e do norte. Minha terra